Pronto, boa tarde, pessoal. É, Dando início aqui ao nosso seminário de raiva hoje, né? Que é para focar principalmente na parte de profilaxia e no tratamento. Aí, vamos lá. Bom, primeiro, conceituando raiva. Raiva é uma infecção viral, né? Que ela pode acometer todos os mamíferos e ela se caracteriza por ser uma encefalite que, uma vez que o quadro clínico esteja estabelecido, ela tem uma rápida progressão, né? E é quase 100% letal. Ela é uma antropozoonose, porque ela é uma doença que ela tem principalmente ela começar a ser transmitida nos animais e pode passar para os humanos, mas ela é mais transmitida entre os animais. E é basicamente isso. Aí, um pouco aqui do histórico, né? A raiva é uma doença que já está em contato com a humanidade há muito tempo. Desde a época da Grécia Antiga, ela já era uma doença conhecida, né? É tanto que... E antigamente as pessoas acreditavam que o quê? Que a raiva, como eles não sabiam o que causava isso, eles acreditavam que ela era, por exemplo, tinha um misticismo em volta dela. Por exemplo, a constelação de Cão Maior, ela era uma das... os cães ficavam malucos, né? Ficavam como loucos, porque a constelação de Cão Maior exercia uma influência maligna neles. Ou então, que ela era causada por um veneno produzido pela saliva dos animais, e que isso, quando ele mordia a pessoa, a doença era transmitida, né? E era justamente por causa dessa segunda crença do veneno que antigamente o tratamento para raiva seria basicamente a pessoa realizar, sei lá, sangrias, ou então realizar a excisão do ferimento e tudo mais que fosse causado. Tudo isso como uma forma que eles acreditavam que iria interromper o fluxo do veneno pelo organismo da pessoa. Porém, quando foi no século XIX, o panorama muda, porque teve o advento da criação da vacina da raiva pelo Pasteur e pelos seus colegas na época, né, que eles conseguiram isolar e inativar o vírus e criar a primeira vacina da raiva. E essa vacina, ela foi o que serviu de ensejo para que houvesse a criação dos institutos Pasteur, né, que tem por todo mundo, e que um dos primeiros foi aqui no Brasil, porque o Dom Pedro II, se eu não me engano, gostava do Pasteur. Aí, agora no panorama atual, né, a raiva, segundo a estimativa da OMS, né, ela é responsável por causar mais de 50 mil óbitos anualmente, sendo que a maioria deles, a grande maioria, acontece principalmente na Ásia e na África, e o principal causador deles é por acidentes com cães. E acontece principalmente em pessoas das zonas rurais, né, e em pessoas, em crianças, adolescentes de 15 anos para baixo. Aí aqui é só um gráfico mostrando os casos de raiva espalhados pelo mundo, né, sendo que o de cima são as mortes de raiva, e embaixo é a morte proporcional pela proporção da população da pessoa, né, do país. Aí agora o panorama no Brasil. Entre 2010 e 2024, só foram registrados 48 casos de raiva humana no Brasil. E sendo que esses casos, não diferente do como foi lá dito pela OMS nos outros cantos do mundo, principalmente na Ásia e na África, né? Aqui no Brasil os casos não são causados principalmente pelos cães, são causados pelo morcego, seguida do sonho, né, do sagui, e seguida dos felinos. E aí, desde 2015, não há caso de raiva transmitido por cães no Brasil, e por isso que aqui a gente no Brasil está tentando conseguir, né, um certificado de área livre de raiva canina pela OMS, ou então pela a Organização Pan-Americana de Saúde, porque o prazo mínimo para eles é de pelo menos 5 anos sem ter raiva transmitida por cães, e como a gente já está quase 10, né, então está tentando conseguir esse certificado. Aí aqui, eu peguei aqui do Tabnet, né, só que do Tabnet só tinha até 2021, se fizerem a conta aqui dá 40 casos de raiva, né. E aqui a gente pode perceber que sempre a região Nordeste está deixando um pouquinho a marca dela,
um caso de raiva confirmado no Brasil. E tem esse surto aqui em 2018, que foi na região norte, foi um surto que aconteceu de 10 casos, todos causados por morcegos, no Pará. Aí, no Ceará, né? No Ceará só registrou 6 casos de raiva entre 2007 e 2023. Esses dados aqui são de um boletim epidemiológico, que acho que é desse ano ainda. E todos fora da região metropolitana de Fortaleza, foram nos interiores, né? Aqui do Ceará. E aí, quando a gente vê esses números, que só teve 48 casos, só teve 6 casos durante um grande espaço de tempo, a gente pode pensar. Então quer dizer que a raiva, embora ela seja muito letal, né? Ela é uma doença considerada inexpressiva atualmente? Ou uma doença que está quase controlada? Bom, isso é uma reflexão, só que ela é uma reflexão errada. Por quê? Porque, de acordo com esse boletim epidemiológico, né, aqui da Secretaria do Estado, ela, no período de 2018 a 2023, ou seja, no período de 5 anos apenas, foram registradas mais de 200 mil notificações de profilaxia pós-exposição devido a acidentes por cães aqui do Ceará. Então, o que isso quer dizer? Na verdade, não é só por cães, mas é porque o cão foi o principal motivo dessas profilaxias. Mas então, o que isso quer dizer? Que não é que a raiva ela seja uma doença inexpressiva ou que ela não ainda é uma realidade que afeta muitos brasileiros, ou então que causa perigo, um sério problema público de saúde, né? Mas na realidade é que a gente tem os nossos mecanismos do Ministério da Saúde com as UVZs, né, que são as unidades de vigilância de zoonoses, e os esforços epidemiológicos estão sendo efetivos para conseguir conter essa doença, né, que é muito letal. E aqui é só porque lá no tratado ele fala, particularmente eu não acho muito prático falar isso aqui, mas eu estou só falando, que são as cadeias epidemiológicas, né? Que tem basicamente essas 4 aí, urbano, rural, ciclo silvestre aéreo, ciclo terrestre, mas que na realidade eles sempre estão entrelaçados, né? E é basicamente o ciclo urbano. Ele é o que envolve os animais domésticos, principalmente cachorro e gato aqui no Brasil, né? O ciclo rural são os animais de interesse econômico que têm criações. O ciclo silvestre aéreo é basicamente morcegos. E o ciclo silvestre terrestre, ele envolve animais que são silvestres, né, que não são domésticos, mas que podem ter raiva, né? Aí, normalmente, o que acontece? O morcego, do animais terrestres, ele pode infectar os animais de interesse econômico, ou então pode infectar os animais domésticos, e aí esses daí podem passar por humano devido ao contato mais próximo que eles têm. Mas é basicamente isso. Aí, a transmissão da raiva, né? Tem todas essas formas de transmissão, sendo a clássica, né? A mordedura, arranhadura ou lambedura da pele. A lambedura é de quando a pele não está íntegra, né? Então ele pode ter, o vírus é uma porta de entrada para eles. Aí eu gostaria de destacar algumas, como a via respiratória, que lá no tratado tem dizendo que tem um caso de, eu acho que foram 2 espeleólogos, acho que é assim. São pessoas que trabalham nas cavernas, acho que lá nos Estados Unidos, que eles entraram numa caverna onde estava com uma carga viral muito grande de vírus da raiva, ou seja, muitos morcegos lá com vírus da raiva. E eles transmitiram, mesmo sem ter sido mordidos, arranhados, ou ter tido contato com secreção do morcego. Aí, outro caso que eu gostaria de destacar é sobre a via transplacentária e a via transmamária, que não tem casos documentados em humanos, tem casos documentados apenas em animais. Porém, na história, existem alguns relatos de que mães que morreram por raiva tiveram seus filhos recém-nascidos tirados delas, né? E assim que eles descobriram que ela morreu por raiva, eles já começaram um tratamento de profilaxia na criança. Então, aí a criança não desenvolveu. Outro caso foi de uma criança também sendo amamentada, a mãe vai a óbito por raiva, e eles também começaram a profilaxia na criança. Então, a gente não sabe se realmente não é possível,
Por quê? Porque justamente nesses relatos que aconteceram, a criança foi submetida a uma profilaxia rápida, então a gente não sabe se a pessoa não ficou doente, se a criança não ficou doente, ou porque não é possível, o vírus não chegou nela, ou por causa da profilaxia. E por isso, se em casos de mães grávidas, né, e em casos de lactentes que vão a óbito por raiva, o recomendado é que a criança seja submetida a um esquema de profilaxia, principalmente com a vacina de cultivo celular e com o soro derivados de imunoglobina humanas, que eu vou explicar de novo por quê, mas basicamente é porque eles são menos propensos a ter reações adversas. E o outro que eu gostaria de destacar é esse da ingestão de carne, leite e outros derivados, que o livro fala que é quase impossível a pessoa pegar esse, até porque o suco gástrico, né, ele consegue inativar o vírus. Então, só que a única possibilidade que poderia ter é se a pessoa tivesse alguma ulceração, alguma descontinuidade no epitélio do esôfago, nas mucosas lá, que permitisse como uma porta de entrada para o vírus. Mas, aí por isso que não é recomendado, se um animal tem raiva, principalmente aqueles animais de interesse doméstico, se eles tiverem raiva, não é recomendado o consumo dos seus alimentos, né? Ok. Aí aqui, sim, uma coisa importante falar, o período de transmissibilidade da raiva, né? O período de transmissibilidade da raiva ainda é uma lacuna no nosso conhecimento saber exatamente qual é esse período, porque ele é mais estudado apenas em cães. E aí, nos cães, esse período, ele é de 2 a 4 dias antes do aparecimento dos sintomas até a morte do cão, que normalmente acontece em 5 dias. Por isso que existe esse é o período de 10 dias, é o período em que a gente coloca o cão em observação nos casos de suspeita de raiva. A gente bota em observação, se o cão não morrer nesse período de 10 dias, é porque ele não tinha raiva. E é basicamente isso. Mas, então, o período de transmissibilidade é o quê? É logo antes dos sintomas aparecerem até a morte da pessoa. E o período de incubação do vírus, da raiva, ele é grande, ele é maior do que o comum para as outras infecções virais, porque o vírus, eu vou explicar mais adiante, ele tem um processo de replicação extraneural que faz com que ele demore a acometer o sistema nervoso e a causar seus sintomas. E além disso, para ele causar os seus sintomas, o quadro clínico instalado, ele tem que também chegar no sistema nervoso central, aí tem umas outras coisas. Aí aqui é o período de incubação, tempo médio, né, de período de incubação para diferentes espécies. Aí, o do humano é até 8 semanas, até uns 2 meses, assim, mais ou menos, entre 2 até 2 meses. E os morcegos, né, eles têm um período muito prolongado, é por isso que tem uma falsa ideia de que eles são portadores sãos. Ok, agora vamos conhecer um pouco mais do vírus da raiva em si. Ele é um vírus da família Rhabdoviridae, ele é do gênero Lyssavirus, e a espécie é o Rabies vírus, né? Que essa espécie, Rabies vírus, é a espécie principal, é o vírus da raiva clássico, e ele tem uma ampla distribuição mundial, sendo o principal vírus, a principal espécie aqui no Brasil. Tipo assim, tanto que nos cantos que eu li, diz que ele é o único vírus que tem aqui no Brasil. E aí existem outras espécies, né, como esse Lagos bativírus, o Macolavírus, o Venhag, e ainda tem outras, como o European Lago bativírus e tudo mais. Só que todos eles são espécies, por exemplo, essas 3 aqui são espécies são encontradas na África, embora tenha estudos que elas podem estar em outros lugares do mundo, mas principalmente na África. E esse que tem European, ele é da Europa e tudo mais, né? Por isso que eu vou mais me ater aqui ao rabies vírus. Aí, rabies vírus. Aí agora a morfologia dele. Ele é um vírus de RNA de fita simples. Ele é envelopado e ele tem formato de bala, né? Bala assim de arma.
e ele possui 5 proteínas que compõem ele, né? Que é a proteína G, a N, a L, a N, S, a N. A proteína G, ela é G de glicoproteína. Ela é a proteína responsável por a adesão do vírus às nossas células e responsável por ser como se fosse a chave que o vírus usa para entrar na nossa célula. E também é a parte imunogênica, ou seja, a parte dela que é produzida as vacinas e os soros. Essa proteína N é proteína N de nucleoprotein, que essa proteína é a principal proteína estrutural do vírus e ela é que protege o seu material genético de ribonucleases e que mantém o RNA dele numa configuração boa para que ocorra a transcrição. Essa proteína L é a L de large e essa NS é de non-structural protein. E aí essas duas juntas formam a RNA polimerase que o vírus usa para se replicar dentro da nossa célula. Então ele já carrega a RNA polimerase dele dentro dele. E essa proteína M é M de matrix, né, de matriz. E os cantos que eu li, né, só falam só que ela é uma proteína que está entre o capsídeo e o envelope do vírus. Então não sei, acho que ela é só estrutural mesmo. Aí, a patologia, né? A patologia do vírus da raiva, ela ainda não é totalmente elucidada. O que é mais elucidado é como alguns mecanismos que ele usa para entrar na gente, como que ele chega no sistema nervoso. Mas a partir do momento que ele chega no sistema nervoso, ainda não sabe muito bem como que ele vai causar alterações que repercutem no quadro clínico dele, né? Então, primeiro, o que acontece? Quando a pessoa é mordida, né? Ou então, de alguma forma, o vírus penetra a sua pele, ele começa um processo de replicação extraneural, que acontece principalmente nas fibras musculares ou então nas células subendoteliais. Então, ele vai se replicando, até chegar numa concentração em que ele consiga chegar na junção neuromuscular e lá ele adentra o neurônio. Aí, a partir do momento que ele adentra no neurônio, né, pelo axônio, ele vai ser transportado por transporte de forma passiva, pelo transporte axoplasmático, até chegar no sistema nervoso central. No sistema nervoso central, ele começa a se replicar, ele tem uma ampla distribuição, mas os campos principais que a literatura fala são esses daí, né? Hipocampo, tronco cerebral, tronco cefálico, né? Medula e células de Purkinje no cerebelo. E lá ele começa a se replicar, e a partir do momento em que ele atinge também uma determinada concentração, né, ele começa a ter um movimento contrário do que ele tinha antes. Então, antes ele veio de uma parte do corpo para o sistema nervoso central, e aí ele começa a ganhar agora os axônios, neurônios eferentes. E aí ele vai pelo sistema nervoso periférico e pelo sistema nervoso autônomo, atingir os diversos órgãos do corpo, como, sei lá, coração, pulmão. Só que, principalmente, folículo piloso, vale destacar aqui, as glândulas salivares da gente, e é basicamente isso, em diversos outros órgãos. Aí, essa observação aqui que eu coloquei, né, que esse aqui são as moléculas que já se sabem que elas servem como um porta de entrada, que a partir do momento que aquela glicoproteína que eu falei do vírus se liga nelas, acontece um processo de endocitose e é assim que ele consegue entrar na célula, né? Aí é o receptor de acetilcolina, o receptor nicotínico de acetilcolina, o NCAM, né, que é a molécula neural de adesão, e o neuroreceptor P75. Esse neuroreceptor, ele é interessante por quê? Porque a encefalite pelo vírus da raiva, diferente de outras encefalites, ela não causa, pelos estudos, não causa uma inflamação assim tão grande. A inflamação dela é mais contida. Então, como é que ela vai causar a repercussão clínica dela? A literatura diz que é mais por uma disfunção de neurotransmissores, ou seja, o vírus da raiva ele tem uma capacidade de causar uma disfunção dos neurotransmissores, e principalmente, os estudos mostram principalmente que é do GABA, né, uma disfunção do GABA, que não é bem elucidada ainda, mas que pode ser uma explicação para as repercussões clínicas dele, né. E esse neuroreceptor P75,
ele está muito relacionado com os processos de apoptose do neurônio. Então, como ele é o vírus consegue se ligar a ele, né? E como o vírus também não causa muita inflamação, talvez um dos processos que ele use para causar lesão, mas sem causar inflamação, seja a indução de apoptose por meio desses receptores. É tanto que, se eu não me engano, o rabies vírus, que ele faz parte do filogrupo, que tem uma lá na parte da etiologia deles, né? Eu não quis destacar aqui porque eu quero focar no rabies vírus, mas eles são divididos em filogrupos. E o rabies vírus, ele é do filogrupo 1, e o filogrupo 1 ele é o filogrupo mais responsável por causar essas que induz a apoptose. E aí pode estar relacionado com esse receptor aqui. Aí o quadro clínico. Ele demora a acontecer, né, por causa do período de incubação longo do vírus, mas quando ele começa a acontecer... e outra coisa, esse quadro clínico, assim, naturalmente, ele varia de um tempo de 5 a 7 dias. Porém, hoje em dia, né, como tem, como é que eu posso falar? Assistência médica, né, já foi registrado que uma pessoa já conseguiu ter uma sobrevida de até 133 dias, né, uns 4 meses aí. Sendo que normalmente é de 5 a 7 dias, ou seja, é um negócio assim, fulminante, muito rápido. E aí, começa com a fase prodrômica, que são sintomas assim inespecíficos, e que eles começam geralmente assim ao redor, alguns acometimentos dele começam ao redor das feridas. Por exemplo, o prurido e a parestesia, que ocorre também. Só que tem outros sintomas mais gerais, né? Mais generalizados, como a febre, cefaleia, linfoadenopatia pode ser relatada também. E aí, o principal que é dor na orofaringe, né, dor de garganta, disfagia e cialorreia, que vai estar muito relacionado ao quadro de hidrofobia. Que esse quadro ele pode começar na fase prodrômica, mas ele vai ser mais acentuado na fase neurológica. Aí, na fase neurológica, o tratado de infectologia, pelo menos a edição lá que eu tenho, que é a de 2015, ela não separa dessa forma. Porém, os documentos lá no site do governo, né, do Ministério da Saúde, alguns deles separam dessa forma, e eu gostei porque acho mais fácil de lembrar e mais didático, assim. Que é a fase neurológica, ela pode ser dividida na forma, que é a fase da doença mesmo, ela pode ser dividida na forma furiosa e na forma paralítica. A forma furiosa, ela nada mais é do que quando a pessoa apresenta mais aqueles sinais de hipersensibilidade, ou seja, fotofobia, aerofobia, hidrofobia. A pessoa começa a ter espasmos, a estímulos mínimos, né? E esses espasmos podem até evoluir com uma espécie de convulsões. Então, por causa disso, como a pessoa está com esse quadro de hipersensibilidade, ela também começa a desenvolver uma ansiedade, uma irritabilidade maior, porque todos os estímulos que ela recebe estão sendo estímulos muito intensos e que fazem ter ela repercussões muito, muito ruins nela, né? Em contrapartida, tem essa forma paralítica, que é uma forma em que a parestesia, que tinha na frase prodrômica, ela pode evoluir para uma paresia e pode evoluir por uma paralisia mesmo, uma plegia mesmo. E aí, a pessoa fica com uma paralisia flácida e fica com um estado de mais torpor e tudo mais. Aí, outra coisa que o livro fala, né? Nessa fase neurológica, tem, como eu já falei, distúrbios no neurotransmissores, então vai ter distúrbios no humor também. Então ele fala que pessoas que eram mais ativas, mais agitadas, tendem a ficar mais hiperativas. Pessoas que eram mais, assim, com um humor mais deprimido, elas tendem a ficar mais deprimidas também. E do jeito que o tratado fala, não, do jeito não, e ele, não é do jeito que ele fala, é do jeito que acontece mesmo, é que, embora tenha essa divisão didática entre essas duas formas, né, conforme o curso da doença vai ocorrendo, o paciente ele vai alternando entre esses estados de hiperatividade e de torpor, até que chega uma hora em que o torpor, ele ganha a principal, ele é o predominante, ele foi o quadro predominante, a pessoa vai tendo essa desautonomia também, ou seja, uma perda
da regulação do seu sistema nervoso autônomo, e aí é o quadro mais sério que pode levar ao coma e, consequentemente, ao óbito, porque você pode ter aí parada cardiorrespiratória devido a isso e tudo mais. A pessoa inevitavelmente evolui ao estado de coma, e aí esse coma rapidamente, ou então ela nem evolui, pode ir direto para o óbito, né, por causa da desautonomia, por causa da parada cardiorrespiratória. Mas aí progride para morte encefálica e parada cardiorrespiratória, que é o óbito da pessoa. O diagnóstico, né? Aqui eu estou falando mais do diagnóstico antemortem, né? Ou seja, antes da pessoa virar óbito, porque o diagnóstico da pessoa depois que ela morre é por necrópsia do cérebro e vai utilizar também PCR, vai utilizar esse de imunofluorescência direta também para identificar o vírus lá. E pode até utilizar técnicas histopatológicas, né? Porque eu esqueci de falar, acabei de lembrar, que tem esses corpúsculos de Negri aqui, né? Esse corpúsculo, ele é patognomônico para raiva, e ele ocorre por lesões vacuolares que o vírus pode causar, e que pela própria, e vai surgindo também tantas lesões que o cérebro pode, o encéfalo, né, pode adquirir um caráter espongiforme. Mas, enfim, então uma das formas de identificar também depois que a pessoa morre é por essas lesões, por técnicas histopatológicas. Só que aqui no diagnóstico antemortem, né, principalmente clínico epidemiológico, se a pessoa já tiver com os sintomas, você, pelo que eu já falei, você já pode ver, né, e pelo epidemiológico, você vê se ela teve, se aquela área é propensa a ter casos de raiva, e se a pessoa teve contato com animais e tudo mais que poderiam transmitir o vírus a ela. Outra coisa também, eu esqueci, então vamos para frente. Aí os outros métodos, né, de diagnóstico laboratoriais, é o método de imunofluorescência direta, que pode ser por amostras de saliva, impressão de córnea e folículo piloso da nuca, porque como eu falei, o vírus, depois que ele se reproduz bastante no nosso sistema nervoso central, ele vai, através do sistema nervoso periférico do autônomo, se distribuir para diversas áreas do corpo. Só que ele se concentra principalmente na saliva, porque na saliva ele pode ser excretado para o meio externo, né? E o folículo piloso da nuca, porque ele ganha vários áreas de inervações aqui da cabeça, o vírus. Então, o folículo piloso da nuca, geralmente, é um lugar propenso a ter vírus. E na região da córnea é pela mesma coisa, né? Isso aqui é na córnea. Aí pode ser feito a PCR, né? Também pela saliva, pelo folículo piloso da nuca. E também pode ser feito pesquisas de anticorpo em soro ou líquor do paciente. Só que esse é mais indicado para pessoas que não tenham sido submetidas à profilaxia pré-exposição, porque, teoricamente, essa pessoa é para estar com anticorpos de qualquer jeito, né? Então, não vai dizer nada. E aqui é só uma imagem de como seria esse método de imunofluorescência direta, né? Porque ele é um método em que você pega lá a amostra, né? E você coloca nela anticorpos que estão com essas substâncias, que quando o anticorpo se liga com o antígeno e causa uma reação, essa substância brilha, né? E aí você marca o antígeno, o complexo antígeno-anticorpo. Ok, agora vamos para a parte principal da aula, a parte principal, que é a profilaxia, né? A profilaxia pré-exposição, ela era tratada principalmente indicada para profissionais que tenham contato com animais, ou seja, médico veterinário, espeleólogos, profissionais, laboratório de virologia e tudo mais. Então, e quero destacar também os agentes comunitários de saúde, porque são eles responsáveis pela notificação de casos de raiva, ir lá, a captura do animal, essas coisas assim. Então, eles também estão em contato. E aí, quais são as vacinas? Bom, tem duas vacinas principais, depois daquela do Pasteur, que foi a primeira de todas, né? Que ele usou um encéfalo de algum animal que eu não estou lembrando agora, mas surgiram outras mais modernas, obviamente, né? E essas duas são as principais, que são essas vacinas tipo Fuenzalida e Palácios, e depois teve essa Palácios modificada aí, e a vacina enxutível celular. Eu vou falar da primeira, que ela é a menos importante. Por quê? Porque essa vacina, ela é feita principalmente a partir de
encéfalo de ratos que a pessoa, a partir do encéfalo dos ratos, né? Só que o que acontece? Essa vacina, ela pode ter um grande teor de mielina, e aí ela pode criar várias reações adversas por causa dessa mielina, inclusive reações de hipersensibilidade contra a mielina. Então, ela pode até causar casos de sintomas, de sinais, né, de síndrome de Guillain-Barré e tudo mais. E isso pode evoluir para outros tipos de causar paralisia e tudo mais, justamente porque essa vacina pode criar essa reação contra a nossa mielina. E por isso, a OMS não recomenda mais que ela seja utilizada, embora ela ainda seja utilizada principalmente em países mais pobres, né? Aí, a vacina cultivo celular, ela é a principal. Essa vacina, ela é, como o nome já diz, né, ela é produzida a partir de cultura de células. Aí pode ser de células diploide humanas, células vero, né, que são células renais de macaco verde africano e tudo mais, células de fibroblastos de embrião de galinhas e tudo mais. Então, essas células, elas têm a vantagem de ser menos imunogênica. Não, elas são menos imunogênicas, não. Elas causam menos reações adversas. E, pronto, e é isso. Aí, qual seria... e ela é a vacina utilizada no Brasil hoje em dia, né? No Brasil, pelo que eu vi lá nas fontes que eu peguei lá do órgão do governo, ela é a vacina principal utilizada. Aí, como é o esquema, né, da profilaxia pré-exposição? São 3 doses, com aplicação no primeiro dia, né, depois 7 dias depois 28 dias depois. E aí, depois dessas aplicações, a pessoa vai sendo submetida a testes de como que está o seu nível de anticorpos, né, no sangue. E aí, se o nível ideal é que seja 0,5 unidades internacionais por quilo da pessoa, ou é por ml, não sei. Mas é que tem esse parâmetro, e aí se a pessoa, depois do teste, não tiver abaixo desse parâmetro, é recomendado que ela realize o esquema mais uma vez. Aí a via de administração é intramuscular e intradérmica. Aí essa intramuscular, ela pode ser no músculo deltoide ou no vasto lateral da coxa. Em crianças de até 2 anos, é recomendado que seja no vasto lateral da coxa. E ela utiliza essa dose completa. O que seria essa dose completa? Seria de 0,5 ml, né, que tem um frasco dela todo, ou então 1 ml. Mas esse 0,5, esse 1 ml, essa quantidade depende do fabricante. E tem a via intradérmica, que ela é na inserção do músculo deltoide e ela utiliza essas agulhas aí, né? Essa via intradérmica, como ela usa uma quantidade menor de vacina, ela é a recomendada pelo nosso Ministério da Saúde a ser utilizada, por causa de questões de custo, né? Sendo que, para que ela seja feita, precisa ter um profissional mais capacitado do que seria na via intramuscular. Então, tem esse contraponto aí. Aí, quais são os efeitos adversos dessa profilaxia, né? São essas manifestações locais, aí que podem surgir devido à própria entrada da agulha mesmo, devido a reações do nosso próprio sistema imune, sendo que uma das que pode acontecer são abscessos locais. Mas esses abscessos eles não são comuns e eles são normalmente indicativos de erro de técnica, porque a pessoa não higienizou lá direito e elas acontecem porque pode vir alguma bactéria lá junto com a lâmina, né? Então, abscesso não é o menos comum. Essas manifestações locais, elas não devem ser notificadas e elas não são impeditivos para que o esquema continue. As manifestações gerais são essas daí, né? Febre, mal-estar, ok? E elas podem surgir durante ou após a administração do esquema vacinal e elas também não devem ser notificadas e elas também não são impeditivos para que continue o esquema. Agora, as manifestações de hipersensibilidade que a pessoa pode ter, assim, de, sei lá, possível anafilaxia, demente glótica e tudo mais, elas devem ser notificadas e o esquema vai depender se do médico utilizar algum antihistamínico. Normalmente esses efeitos de hipersensibilidade, eles são reversíveis, né? E aí, normalmente, eles com antihistamínicos já resolve. Só em alguns casos que é necessário uso de adrenalina ou então outra coisa. E aí, o que deve ser feito é mudar para a vacina de cultivo celular, nesses casos aí,
porque provavelmente ela vai ter uma probabilidade menor de ter efeito adverso. Aí agora, na profilaxia pós-exposição, né? Que é depois que a pessoa teve um acidente. Qual a grande diferença dela da profilaxia pós-exposição? Porque na profilaxia, da profilaxia pós-exposição para profilaxia pré-exposição. Na profilaxia pós-exposição, a gente também vai usar vacina. Só vai mudar os dias, mas a vacina é a mesma. E vai ter também o advento do soro. E aí, esse soro, né, existem dois soros principais, que é o soro heterólogo, que ele é feito principalmente do plasma de equídeos hiperimunizado. E esse soro ele é mais propenso a causar reações adversas. Aí por isso que, às vezes, a pessoa ela pode ser... Para que você utilize esse soro, você tem que dar uma pré-medicação, tipo de antihistamínicos e tudo mais, para evitar que aconteça esses eventos. Ou então tem o soro homólogo, que ele é feito a partir de plasma humano mesmo, né? E ele é mais seguro, sendo que o contraponto dele é que ele é de baixa disponibilidade e ele tem um alto custo. Então, ele tem algumas indicações de quando é que deve usar o soro homólogo, que é quando a pessoa teve hipersensibilidade com o soro heterólogo, quando a pessoa já usou esse de uso heterólogo antes, né? Ou então quando a pessoa tem contato frequente com animais, por exemplo, o médico veterinário, então alguma pessoa que tem uma criação de cavalo, sei lá, que ela tem um contato assim com esses equídeos e ela pode desenvolver alguma reação de hipersensibilidade quando submetida ao soro heterólogo. Aí nessas pessoas recomendo o uso do soro homólogo. E aí, qual é o esquema para você realizar a profilaxia pós-exposição? Primeiro, você tem que realizar a limpeza do ferimento com água abundante e sabão. Aí pode ser utilizado também alguns antissépticos para eliminar mais ainda as bactérias, né? Sendo que aí você faz um exame clínico. Por quê? Porque o exame clínico é que vai definir como que vai ser o seu esquema de profilaxia pós-exposição, porque tem algumas diferentes que eu vou já falar. Você avalia o ferimento. Aí esse ferimento, essa avaliação, ela é pelo local. Locais, quais são os locais assim que são mais leves de ferimento, que já denotam um ferimento mais leve? São locais que não são muito inervados e locais fora do sistema, longe do sistema nervoso central. Ou seja, uma mordida ali na região da tíbia, ela é teoricamente mais leve. Mas já uma mordida na região da sola do pé, da planta do pé, né, ela já é um indicativo de uma lesão mais grave, porque lá é muito nervado. A mesma coisa na palma da mão, ou então em qualquer região aqui, como no pescoço, perto do sistema nervoso central. A profundidade da lesão, né, porque quanto mais profunda for, mais fácil o vírus chegar nas células musculares. E aí tem que ter uma atenção especial para os gatos, para os felinos, né, porque a unha dele é muito fina e os dentes também, então ele tem uma capacidade de, mesmo que o ferimento não seja assim tão lacerativo, não sai destruindo tudo, mas eles têm uma capacidade de inocular lá dentro, muito, um menor arranhãozinho. E pela extensão e o número de lesões, que quanto maior a extensão, mais porta de entrada e tudo mais, quanto maior o número, é a mesma coisa. Aí você, a partir disso, você caracteriza um acidente leve ou grave, e a partir disso você vai definir sua conduta. Outra coisa é uma avaliação do animal. Se esse animal ele é um animal doméstico, se ele é um animal silvestre, se ele é um morcego, e se aquele tempo de avaliação de 10 dias que eu falei, né? Se o animal ficar vivo por mais de 10 dias, você está lá avaliando. Primeiro, se o animal tem mudança de comportamento. E se esse animal com essa mudança de comportamento ficar vivo mais de 10 dias, você já descarta caso de raiva e pode suspender a profilaxia, porque não faz sentido. Se ele não tem raiva, você fazer a profilaxia. Aí, como é o esquema? Esse aqui é o esquema completo, que seria no caso, assim, nos casos mais graves, que é o que você usa o esquema completo, que é a vacina cultivo celular, a intradérmica ou intramuscular, aí nos dias, no primeiro dia, no terceiro, no sétimo e no 14º, e aí você usa os soros, né? Aí você escolhe um dos soros para usar, aí, de novo, né? Volta para aqueles critérios. Se for uma pessoa que não tem contato muito com os equídeos, que não teve reação de hipersensibilidade ao soro antirrábico normal, e não teve
não foi submetida já para profilaxia com ele antes, aí você usa o soro antirrábico normal, e que ele é mais barato e tudo mais, você usa ele. Agora, se a pessoa tiver qualquer um desses outros critérios, aí você já usa o da imunoglobulina humana também. E outra coisa, aquele caso que eu falei lá no início da transmissão de quando você vai vacinar crianças, né? Por isso que você usa a imunoglobulina humana, né? Porque nela vai ter menos propensão da criança ter uma reação adversa. E também por isso que você tem que usar a vacina instrutiva celular na criança. Pelo mesmo motivo de ela ser menos propensa a ter reação adversa. E aí, só que aqui tem alguns casos, né, de quando você deve utilizar o esquema completo. Eu vou mostrar já já um fluxograma que tem, só que aqui é o resumo do fluxograma. E aí, quando é que eu realizo o esquema completo? Que é o soro mais a vacina. Um dos dois soros mais a vacina, né? Quando envolver morcego. Se tiver morcego, mesmo que ele não tenha nem ferido a pessoa, o morcego pode ter só cuspido na pessoa. Você taca a vacina e soro nela. Se tiver acontecido acidente por um mamífero silvestre, você também usa o soro mais vacina, porque como é um mamífero silvestre, subtém-se que você não vai conseguir ter uma observação dele, não vai conseguir manter ele em observação, e você não pode ficar na dúvida se ele tinha raiva ou não, então você já usa, né? E em caso de acidentes graves, ou seja, acidentes perto do sistema nervoso central, ou então em áreas muito inervadas. Aí, quando que eu realizo apenas a vacina? Em caso de acidente leve, com animal doméstico ou animal de interesse econômico. Por exemplo, você já tem o seu cachorro lá, que você não sabe se ele é vacinado ou não e tudo mais, e aí ele morde você, uma pequena mordida na região ali da ativa. Aí é um acidente leve, e aí mantém o cachorro em observação e coloca a vacina e faz o esquema de vacinação na pessoa normal. Se o cachorro não morrer durante 10 dias, pode suspender e a pessoa provavelmente não vai ter risco de ter raiva. E quando não recomendar suspender o esquema, é quando acidente leve com animal doméstico ou de interesse econômico e quando o animal quando o animal em observação sobrevive ao período de 10 dias, que foi o caso que esse aqui está 1 e 2, mas é a mesma coisa. É quando você tem um acidente leve e o animal sobrevive, então você pode suspender o esquema. Aí, uma coisa que eu esqueci de falar. O soro é interessante que ele seja aplicado até 7 dias depois que você começou a usar a vacina. Primeiro que o esquema de profilaxia para exposição, ele tem que ser imediato. Tipo, a pessoa foi mordida, o ideal é que ela vá direto ao hospital, à unidade lá para realizar o esquema. E o soro, ele só deve ser aplicado até 7 dias depois que você começou a usar a vacina. Porque depois disso não faz mais sentido e pode até ser mais propenso da pessoa ter reações adversas. Porque depois desse período de 7 dias, já é esperado que a pessoa já tenha um sistema imunológico devido à vacina. Então, o soro ele é para ser utilizado até esse período de 7 dias no início da profilaxia. Aí, pronto, eu vou só mostrar aqui o fluxograma. Aqui, dá para ver, né, todo mundo aí? Acho que dá para ver. Beleza, eu vou entender que dá para ver. Aí, é só o que eu falei, né? Já tinha falado, que animal envolvido no acidente, aí vai depender. Aí se for cão ou gato ou animal doméstico, você vai observar e tudo mais. Se o animal não for passível de observação, como eu falei, você avalia se o acidente for grave, é profilaxia completa. Se o animal for observado, né? Se o animal ficar saudável, você já pode encerrar. Se o animal desaparece, você não sabe, ou então ele morre, aí você já você vai fazer profilaxia na pessoa. Aí a profilaxia, o tipo dela vai depender se o acidente é leve ou grave. Se o acidente for leve, é profilaxia só com vacina. Se for grave, é com vacina e soro. O mamífero silvestre, ele já passa logo para a vacina para a profilaxia com vacina e soro, justamente porque você não tem como ter essa observação aqui dele. O de interesse econômico, né, que pode ser tipo uma vaca, você vai ver também se é leve ou grave, tipo de exposição, e aí também, se for leve, é só com vacina, se for
grave, o tipo de exposição é com vacina e soro. E aí tem o contato indireto, né? Que é quando você não tem uma mordedura, acidente, mas é quando você está próximo ao animal, tem contato com alguma secreção dele, ou você, sei lá, comer um alimento dele também, proveniente dele. E aí, se for morcego, não interessa. É sempre profilaxia com soro e vacina. Se for outro animal, você lava com água e sabão e não indica profilaxia, se você tiver tido um contato indireto, assim, e que sua pele esteja íntegra. E que não teve contato da secreção dele com nenhuma descontinuidade sua. E é isso, o fluxograma. E agora vamos para o tratamento, que é a parte final. Que o tratamento, ele começou, primeiro vamos lá, cura, né, cura de raiva. Existiram já alguns casos de cura da raiva, mas assim, antes dos anos 2000, os casos que tinham, eles não eram bem registrados, então eles não são utilizados como registros confiáveis de cura de raiva. Dos anos 2000 para cá, teve mais ou menos uns 5 casos ou 6 casos de cura de raiva por aí. E tudo começou com o protocolo de Milwaukee, lá nos Estados Unidos, com uma jovem de 15 anos, ela foi mordida, não procurou profilaxia e foi para o hospital, né? E aí o médico, ele utilizou, basicamente, uma conduta de indução de coma na pessoa e utilizar medicamentos antivirais até ela melhorar, e ela conseguiu melhorar, essa menina. E ela não, é importante destacar, eu falei, mas destacando que ela não tinha tido profilaxia prévia. E aí, aqui no Brasil, aconteceu, se eu não me engano, agora eu não lembro a data, o ano correto, mas aconteceu em Pernambuco, um caso semelhante, um menino também de 15 anos, e que os médicos lá de Pernambuco utilizaram um protocolo baseado no de Milwaukee, só que deram as alterações aqui deles, né, e é o chamado protocolo de Pernambuco, que é o protocolo utilizado hoje para uma pessoa que está com um quadro de raiva clínico instalado, né. E aí, ele, como ele é baseado no outro, ele tem a mesma sequência, né, de indução do coma na terapêutica com medicamentos antivirais. Aí, esses antivirais seriam essa amantadina e a biopterina. E os, para induzir o coma, né, seria o midazolam e a ketamina. Essa amantadina, ela não sabe ao certo como que ela faz isso. Hoje ela é mais conhecida por ser um remédio para Parkinson, né? Só que ela tem uma capacidade de inibir a replicação viral. E essa biopterina, eu pesquisei, mas eu não achei exatamente por que ela está aí. A única coisa que eu achei é que no cara lá do Milwaukee, ele percebeu que aquela paciente, os níveis de biopterina no cérebro dela estavam sempre baixos, né? Então ele começou a meio que suplementar, e aí o quadro dela foi melhorando conforme ele estava mantendo esses níveis de biopterina. Essa biopterina, ela faz parte lá, uma substância que faz parte da produção de alguns neurotransmissores, e ela é derivada de alguns aminoácidos aí. Então, tem relação, porque, como eu falei, né, o caso de raiva, as lesões é principalmente por disfunção de neurotransmissores, né, mais do que por lesões em si. E aí, quando é que eu posso realizar esse protocolo numa pessoa, né? A recomendação é quando você tem suspeita clínica de raiva humana, ou seja, o quadro clínico já está instalado. Você tem um vínculo epidemiológico, ou seja, a epidemiologia diz que a pessoa teve um acidente, a pessoa mora numa área em que tenha os animais lá, é sabido que eles tenham raiva e tudo mais, e que ela não tenha sido submetida a uma profilaxia de raiva humana adequada, né? E os critérios de exclusão ao protocolo? Pode perguntar, quem quiser perguntar. Foi sem querer, desculpa. Tá bom. Aí, os critérios de exclusão ao protocolo. É paciente sem história de febre, paciente com história de doença superior a 14 dias, porque se a pessoa já está com história de doença superior a 14 dias, provavelmente não é raiva, entendeu? Ela já teria morrido se fosse raiva, se ela tivesse sem assistência hospitalar. Que não tenha tido vínculo epidemiológico,
Paciente com profilaxia de raiva pós-exposição completa. Por quê? Porque se ela está com a profilaxia pós-exposição completa, não era para ela ter raiva, então você pode já descartar. E pacientes que já têm uma doença grave ou incurável associada, sei lá, como câncer, porque aí é por causa de mais questões de custos, né, que não é recomendado. É basicamente isso. E só queria falar aqui uma coisa no final, porque eu esqueci de falar, que essa profilaxia pós-exposição, ela só é efetiva a partir antes da pessoa desenvolver os sintomas clínicos. Por quê? Porque, como eu já falei, o vírus da raiva, ele começa nas células musculares ou nas células endoteliais e chega no sistema nervoso periférico, né, e a partir dele chega no central. A partir do momento que o vírus entra no sistema nervoso periférico e rapidamente ele chega no central, é a questão assim de... Tem lá no livro, ele fala que ele consegue ir no axônio numa velocidade de 100 milímetros por dia, né? Então daria uma pessoa de 1,70 m, uns 17 dias, ele conseguiria chegar no encéfalo da pessoa. Mas enfim. Então, a partir do momento que a pessoa começa a ter uma manifestação clínica, isso quer dizer que o vírus já está dentro do seu sistema nervoso central. E aí não importa, assim, a vacina, os anticorpos que você tem, porque eles não vão conseguir entrar no axônio do neurônio, né? Então, por isso que o esquema de profilaxia pós-exposição ele só é recomendado para pessoas que não tenham desenvolvido o quadro clínico de raiva e ele deve ser iniciado imediatamente. E pronto, acabou aqui as referências que eu vou ajeitar, porque tá uma bagunçada. Mas é isso aí.